noite. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição da nossa escola bíblica. E hoje nós vamos estudar a lição que tem por título Obter algum valor por nada em troca. E nós vamos estar falando sobre o 8º mandamento: não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. É difícil falar disso hoje em dia, né? Tá tão na moda, né? Furtar. Infelizmente, né? As pessoas, nós temos visto tanta desonestidade, né? Tantas pessoas que têm coragem de furtar. Mas nós vamos orar, pedir a direção do nosso Deus para essa lição de hoje tão importante nos nossos dias. Nós estamos já terminando, né, os 10 mandamentos, já estamos hoje no 8º e vamos começar, né, a praticar o que nós já aprendemos. Vamos orar. Bendito Deus, soberano, grandioso, eterno Pai, exaltado, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos porque nós estamos aqui. A tua igreja, Senhor, se reúne para ouvir a tua voz, para aprender com o Senhor. Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos, a igreja segunda em Barra de São João. Toma, Senhor Deus, a vida do nosso pastor, Senhor Deus, toda a sua família, ó Deus, e abra nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, aprender com o Senhor aquilo que o Senhor quer que nós façamos enquanto estivermos aqui nessa terra. Ensina-nos, ó Deus, a ser fiéis ao Senhor a cada dia. Dá-nos, ó Deus, um instante de dia de paz na tua presença, em nome de Jesus. O autor, né, começa contando aqui que ele tem um sono muito leve e ele acordou com pareceu que tinha um anjo que chamava ele, né? E ele respondia e foi lá ver no quarto e a filha, o anjinho dele, não sei se é filho ou filha, estava dormindo. E ele voltou e ouviu um barulho no quintal. E ele achava que era um gato, né? E disse ele para o gato assim: vai-te embora, não há nada para você aqui. E no dia seguinte a vizinha chegou com um vídeo mostrando, né, para ele que não tinha sido um gato, tinha sido um ladrão que estava pulando o muro, pulou da casa dela e da casa dela para a casa dele, né? E ele diz aqui: eu que pensava estar repreendendo um gato, quando na verdade estava me dirigindo a um ladrão que pulou o muro da nossa residência. E isso tem acontecido muito, né, ultimamente, infelizmente, como tem havido roubos, né, furtos. E na época do Antigo Testamento, a sentença para quem furtava era devolução. O ladrão deveria devolver, né, tudo que havia pego indevidamente e devolver em dobro. E aí diz que não é por causa do bem, mas para que houvesse, né, um relacionamento. O objetivo era esse, que a pessoa se reconciliasse com o ofendido, no caso, né? E por isso, né, então, Deus criou esse mandamento. A sociedade atual está apenada pela violência, né? Nós vimos aí que a violência está tão grande, tão perto da gente, né? De violência de todos os aspectos, mas no caso nós estamos falando de furto, né? E aí nós começamos a ficar presos, né, nas nossas casas, e os bandidos soltos, né, e a gente gradeado a nossa casa, né? Eu tenho ido ultimamente muito lá no Lins, eu fico reparando isso, como que as casas têm grades assim muito encostadas na janela, de maneira que não possa passar nada, né? E o povo está vivendo assim agora, né?
preso, né, com grade, e assim muito assustado, precisando ter todo cuidado para entrar em casa, e um vigia, o outro fecha o portão, e isso tá, a violência tem chegado a esse ponto, né? E a desobediência ao oitavo mandamento trouxe caos e provocou uma sociedade desorganizada. Pois quem deseja retirar de nós aquilo que não é devido, mais do que pecar contra as leis morais de Deus, não quer pagar por nada em troca. Ele quer lançar mão indevidamente, né, de coisa que não é dele, que ele não fez nada para obter. Né? E isso tem acontecido muito, infelizmente. Né? Só a gente ligar a televisão aí que a gente acaba assistindo as cenas mais perversas, né, para se roubar, para se furtar. E como sempre a nossa lição está dividida em 3 tópicos, e o primeiro tópico é furtar, é adquirir algo pelo qual não tem direito. O segundo é tentar conseguir algo de Deus sem se esforçar, também é um tipo de furto. Eu fiquei preocupada quando eu li esse segundo tópico. E o terceiro tópico, diversos tipos de furto. Diversos tipos de furto. Então nós vamos estar falando no primeiro tópico. Furtar é adquirir algo pelo qual não tem direito. E ele faz aqui uma pergunta: o que leva o ser humano a furtar? Até aí nada demais. Entretanto, o que me chamou a atenção é o que vi na parte que prende o papel na prancheta. Ele está contando aqui a história de que ele foi na escola, numa escola, e lá nessa escola havia uma prancheta onde as pessoas teriam que responder a essa pergunta: o que leva o ser humano a furtar? Mas só que o que aconteceu? Quando ele foi fazer a anotação, responder, né, essa pergunta, ele não achou a caneta. Tinha ali só o barbante. Porque tem gente que eles botam outra. Isso aí a escola está cheia de caneta. Aí bota outra. E com isso as coisas vão crescendo, né? As coisas vão aumentando. E aí ele pergunta: o que será que o rapaz que pulou o muro da casa dele queria? O que será que ele queria? E o que será que pensou aquela pessoa que levou a caneta? Ele simplesmente furtou uma coisa que não era dele, adquiriu algo que ele não tinha direito. Ele não tinha o direito de pegar a caneta, a pessoa que levou. Né? Assim como aquele homem, mas a gente pensa que furtar, que errado é só aquele que pulou o muro para roubar uma casa, para furtar, né? Quietinho, sorrateiramente, mas não, aquele que levou a caneta indevidamente, não era dele, né? Não é seu, deixa lá. Assim como a mãe falava pra gente: não é seu, deixa lá. Ah, mas eu achei, mas é seu. Achou, mas não é seu. Então deixa lá. Se tá lá, tem dono. Deixa lá no mesmo lugar, né? E a gente foi criado assim. Hoje em dia tá muito difícil. A gente sabe aí de criança que chega em casa com as coisas e fica, né? Infelizmente. Ambos querem algo que não lutaram para conquistar. Quem furta quer adquirir algo que não é seu de direito. Furtar é apropriar-se de algo que não lhe pertence. Isso é furto. Seja 1 milhão ou um tostão. É furto. Se você pegar uma caneta ou uma caneta Bic, né, dessas baratinhas, ou furtar uma caneta de ouro, é furto. Né? Mas a gente valoriza, né, esse fato quando é uma coisa de alto valor financeiro, mas não é. É furto também, né? Todo ladrão procura obter alguma coisa por nada
em troca. Ele não quer dar nada, ele não quer ter trabalho, ele não quer ter despesa, ele quer ter. Ele põe e pronto. O 8º mandamento é mais do que uma conduta moral. É, na verdade, uma sentença divina afirmando que Deus quer que nossos bens, patrimônios e objetos sejam conquistados apenas pelo fruto do nosso trabalho ou por doação, nunca pelo furto. Então isso tem que ser incutido, né? Desde pequenininho. Meu filho, não pode. Não traz a borracha do seu coleguinha. Não traz o lápis do seu amiguinho para casa. Mas é só criança é assim mesmo. Essa frase é terrível, né? E aí a gente tem visto aí o tanto de delinquentes que tem aparecido, né? O suor do trabalho é antídoto para quem pensa em furtar. Pessoa, quem é trabalhador, né? Está acostumado a suar para ganhar. Ele não tem essa conduta, né? Graças a Deus, eu louvo muito a Deus pela vida do Kleber, que ele é um homem que tem toda a facilidade para se dar bem, né? Vamos dizer assim, lá no trabalho dele. Mas graças a Deus, nunca sujou as mãos com nada dessas coisas, né? Pega aí, segura aí, né? Isso aí, né? E ele, graças a Deus. Então, assim, tem muitas pessoas, né? A minha sogra é uma pessoa exigente, tem que ser honesto, você tem que ser decente, né? Tem que ser de bem, do bem, né? E a gente vê aí hoje, né? Como que esse mandamento tem sido burlado, tem sido deixado de lado. Aquele que trabalha tem o direito de adquirir seus bens. Se alguém não quiser trabalhar, não tem o direito de comer. Lá em 2 Tessalonicenses 3,10. Todo trabalho, ainda que seja árduo, é virtude. Salmo 128, 2. Trabalhar é uma bênção. O trabalho enobrece o homem. Por que o ladrão pulou o muro para roubar? Por que furtar é mais fácil do que adquirir com o suor do próprio rosto? Deus ama ao trabalhador, mas condena o preguiçoso. Provérbios 21, 25. Só há uma forma de prosperar: trabalhando. Afinal, que problema existe em levar uma simples canetinha de uma instituição? Né? Qual é o problema? Não é isso que a gente vê? O que tem? Né? Levar uma caneta. Talvez tenha sido esse o mesmo pensamento de Acã. Acã fez escondido, né? Mas Deus vê tudo. Aliás, todo, né, ladrão faz escondido, pensando que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Uma vida honesta diante de Deus requer paciência. Provérbios 28, 20. O problema da atual sociedade é pressa, que sempre irá dialogar com o enriquecimento ilícito. É para hoje, né? Eu quero hoje, a propaganda está aí, né? E mostra e oferece, e aí muitas pessoas não conseguem conviver com isso, não conseguem. O segundo tópico diz: tentar conseguir algo de Deus sem se esforçar também é um tipo de furto. É possível roubar a Deus? O profeta Malaquias, né, lá em Malaquias 3:8, né, diz que sim. É um perigo pecaminoso ter um relacionamento com Deus apenas por interesse. Não acontece? Não acontece isso. Eu só vou lá na hora que eu estou precisando. Mas eu nunca me dou para Deus. O apóstolo Tiago afirma que fé sem obras é morta, né? E a gente vê fé por todo lado aí, né? Muita gente como eu tenho, mas eu tenho muita fé, né? Eu tenho muita fé.
Mas como que você mostra isso? Como que a gente mostra, né? O apóstolo Tiago afirma que a fé sem obras é morta. O exemplo do esforço para conseguir algo é o maior, é o amor do Senhor. O amor de Deus é doador. Jesus se doou na cruz. Isso é amar. Isso é amar. Ele se deu de graça. Não te pediu nada, né? Em troca. Qualquer tentativa em ser abençoado por Deus sem esforço, é o mesmo que furtar. Ou seja, conquistar algo sem nada em troca é furto. Eu achei muito preocupante isso, né? Se a gente não faz nada, como diz o povo, é para agradar a Deus, né? E aí a gente quer só receber, quer ganhar de Deus, quer receber de Deus, mas a gente não quer se dar. E aí diz o autor aqui que isso é furto. E quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele podia ter dado ordem a Lázaro: Lázaro, levanta, sai daí. Nem ter falado nada, né? Jesus é poderoso. Mas ele pediu para o homem tirar a pedra. E depois ele pediu para o homem desamarrar Lázaro. Precisava? Ele saiu do túmulo sozinho, sem ninguém ajudar. Mas nós precisamos fazer parte da história, da obra de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Quanto mais a gente fica parado, inerte, né? Só querendo, igual passarinho com o bico aberto, esperando, né? Paulo diz que aquele que semeia, colhe. Se você não plantar, você não vai colher. Então a gente acha que... Mas Deus dá. Claro que dá. Ai de nós, se não desse, né? O grande problema dessa sociedade é que almeja colher sem nada ter semeado. Os jovens, né, a gente infelizmente tem visto os jovens se descendo de ladeira abaixo, se perdendo assim de uma maneira assustadora. E eles não gostam de estudar, não gostam de trabalhar, muitos deles. Mas querem, né, roupa de marca, querem andar bonito, querem usar um cordão bonito. Mas vão fazer como? Né? Vão fazer como? É evidente que o Senhor não faz barganha com seu povo. Tampouco espera que façamos algo para nos abençoar. A bondade do Senhor está sobre os justos e o injusto. Deus é tão maravilhoso que a bondade, o amor, as bênçãos estão para mim, para você e para o ímpio. Deus tem prazer em abençoar aqueles que o amam e o buscam pelo prazer de estar com Ele, sem intenção de furtar as suas bênçãos. Nós precisamos simplesmente ter alegria em servir o Senhor. Você ficar feliz com isso, se sentir honrado quando você é convidado para fazer alguma coisa para Deus. Quando você pode servir o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho, você está fazendo para Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que quando fizermos qualquer coisa, nos fazemos como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, isso é uma honra para nós, a gente ser convidado pelo Senhor. Né? Eu conheço um pastor, o pastor da minha filha, que ele fala assim: não foi você que viu, então é para você resolver. E isso é maravilhoso, quando você percebe, né, que você pode ser útil no reino, porque Deus permitiu que você visse alguma coisa que você pudesse ajudar. E isso é tremendo, isso é muito bom para a gente. E o terceiro tópico diz diversos tipos de furtos. Se o oitavo mandamento não existisse, muito provavelmente a humanidade estaria envolvida em um caos sem precedentes. Como a partir do quinto mandamento, o decálogo
tem como função proteger o nosso próximo e a nós mesmos. A ordem em não furtar acaba sendo um conselho fundamental para a harmonia de uma sociedade organizada. Isso é bom para todo mundo, né? Bom para mim e é bom para ele. E esse mandamento é um cuidado de Deus com a gente. É um cuidado de Deus com o seu povo, com a terra, afinal. Furtar é diferente de roubar. O ato de furtar é sorrateiro. Furtar é apropriar-se indevidamente de algo que pertence a outrem, sem o uso da violência. Menos mal, né? Porque, quer dizer, além da pessoa ser lesado, né, nos seus bens e ainda sofrer violência, o que nós temos visto aí, sofre até morte. Muitas pessoas têm passado por isso, né? Já roubar é subtrair algo de propriedade de uma pessoa com o uso de armas de fogo e com violência. Essa semana eu assisti estava lá no hospital com a mamãe, a televisão ligada, e uma senhora que está perto, não é crente, ela assiste um programa que tem, acho que na Record. E só mostra coisa ruim, só coisa, meu Deus do céu. E eu vi, numa dessas horas, um rapaz chegou por trás do outro e deu uma rasteira e ele caiu, ele não estava esperando, né? E ele caiu e bateu com a cabeça na calçada com tanta violência, coitado, que a cabeça, né? E aí ele pegou os bens do rapaz, foi embora, deixou o rapaz lá caído. Então é nesse ponto que nós chegamos. Esse ponto de violência, sem amor nenhum, né? Quais os tipos de furto? São muitos, mas dentre eles podemos destacar alguns. Os alimentos congelados. Achei interessante ele destacar isso, né? Porque falam que injetam, né, água líquida, não sei o que é, se é água ou algum outro líquido, no frango, para o frango crescer e criar mais peso. Isso é furto. Coisa desonesta, né? Não são raros os casos em que patrões e empregados são condenados pela justiça. Olha aí. A pessoa trabalha, mas os seus bens são furtados pelo seu patrão. Ele não deposita o fundo de garantia, ele não salda a responsabilidade com o INSS, né? E os direitos trabalhistas não são oferecidos, muitos não assinam carteira, muitos não pagam nem o salário, né? E isso não é honesto. Isso é furto também. Né? Quando despedem seus funcionários, tem sido comum, eu conheço infelizmente, um rapaz que ele faz isso, manda a pessoa embora e diz assim, agora vai para a justiça, atrás dos seus direitos, um empresário. E a pessoa sofre esperando, porque na justiça ele diz que não pode pagar tudo, e parcela, e o outro, e os anos de trabalho do outro lá, né? Isso também é furto. Eu já ouvi dizer que alguns evangélicos foram pegos lendo a Bíblia no horário do expediente. Isso é furto? Ele está roubando o tempo do trabalho dele, né? Ele combinou que ele teria 6 horas de trabalho. Aí ele tira 1 hora dessas 6 e vai ler a Bíblia na hora do expediente. Isso também é furto. Feio, né? Feio. Tem tanta coisa, meu Deus, que a gente ainda precisa aprender, né? Muita coisa que a gente precisa, né? A resposta sobre a relação entre patrão e empregado está em Efésios 6, 5-9. Precisamos ter essa responsabilidade, esse entendimento. Outro dia alguém me comentou, né, com ele, o autor está dizendo que é melhor ter igreja do que ter bar.
Aí, como que uma pessoa compara, né, a igreja com o bar? Depende, né? Mas a gente ouve muito isso. É melhor estar aqui dentro do que estar lá fora. Mas está aqui dentro fazendo o quê dentro da igreja? Porque não tem para onde ir, porque não tem uma balada no horário do culto. E concordo que não deva haver bares, mas trocar botequins por igreja atualmente, não sei se tem valido a pena. Por causa do tipo de crentes, né, que a gente tem encontrado por aí. Pessoas com esse título, né? É fato que existem muitas igrejas das mais variadas denominações que fazem uso da teologia da prosperidade, onde seus frequentadores estão cada vez mais pobres e seus líderes cada vez mais ricos. Então aí botando a fé no mercado, né? Botando a fé no mercado. Isso também é furto. E aí eles oferecem, né, uma porção de coisas, sal ungido, óleo ungido, sabonete ungido, água do Rio Jordão, e isso é furto. Furto. Estão enganando os fiéis em nome de Deus e como troca oferecem a cura e a prosperidade. O Senhor Jesus condenará a estes falsos profetas que furtam usando o nome, o seu santo nome, em vão, né? Estão usando o nome de Deus e dizendo que que isso tudo pode levar uma pessoa para o céu. Mentira, mentira. Isso é furto. Que possamos ser honestos diante do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude a não furtar nem o amor a alguém, quanto menos a confiança de quem nos ama. Que Deus nos ajude. Tem coisas que são árduas, né? Nós temos visto assim, tão diferentes do que Deus nos ensinou. E agora para pensar e agir. Como você entende a expressão achado não é roubado, à luz do 8º mandamento? Foi o que eu falei lá no começo, né? Que a nossa mãe ensinava, deixa lá. Não é seu, mas eu achei, mas deixa lá. É roubado sim. Achou, mas não é seu. Alguém perdeu, vai voltar para procurar. Porque existem casos de crianças nos primeiros anos do ensino fundamental que trazem para casa dentro da mochila alguns objetos como apontador, lápis e borracha, por exemplo, que foram furtados do coleguinha. Por que existem esses casos? O pastor Ailton, né, que foi meu pastor aqui no Laranjal, ele disse que ele andava 4 quilômetros para ir para a escola. E aí ele 4 para ir e 4 para voltar. Aí chegou em casa com um pedacinho de giz. E a mãe dele disse, quem te deu? De quem é isso? A professora me deu. Você não usa giz? Por que a professora ia te dar giz? Ela me deu, mãe. Vai lá levar. Aí ele fala. E eu fui, irmãos. Andei mais 4 quilômetros para ir, só para devolver o pedaço do giz, e mais 4 para voltar lá na roça. E ele disse que naquele dia ele andou muito. Ele andou muito porque ele trouxe para casa um pedacinho de giz. Ele sempre contava isso. Como interpretamos a decisão do profeta Eliseu em não aceitar uma oferta pela cura do capitão Naamã? Eliseu não quis, né? E hoje tem muita gente cobrando cura, cobrando pregação, cobrando... Olha, não vou nem falar para não pecar. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a não sermos enganados e pegar uma caneta
e pegar uma caneta que está presa na prancheta. Ajude os nossos filhos, os nossos netos, nossas crianças a terem um comportamento exemplar diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.